Vamos lá. Segunda parte, então, do nosso aulão aqui de estatística para a última prova de vocês, aqui da PoliUSP. Se você está no canal e não é da PoliUSP, caiu aqui para passar em estatística, seja bem-vindo. Está no canal Educacional THM. E, bom, eu já falei um bocadinho no vídeo anterior sobre análise de variâncias. Se você tiver alguma dúvida, volta lá com um fator. E agora eu vou explicar duas classificações, dois fatores. O que quer dizer isso? Antes a gente estava comparando um critério só. A gente tinha diferentes marcas, diferentes grupos. Deixa eu pegar um exemplo que a gente usou. Aqui eram diferentes grupos ao acaso, mas acho que eram de marcas de pneus, né? Aqui, ó, durabilidade dos pneus é o que eu estou analisando. Eu tinha marca A, marca B e marca C. Agora eu vou ter dois critérios. Então, dentro de uma mesma análise, eu quero comparar tanto linhas quanto colunas. Isso já vai ficar mais claro com o desenrolar aqui da nossa análise. Qual que é a ideia? É como se eu tivesse um grupo que é um primeiro critério, que são as marcas, e um segundo critério, que são os tipos de pneu, por exemplo. Beleza. Então, eu quero comparar se tem diferença entre uma marca e outra. Essa é uma primeira pergunta. E a segunda pergunta é comparar se tem um tipo de pneu melhor que o outro. E aí, quando eu estou falando de tipo de pneu, eu vejo várias marcas ao mesmo tempo, para o mesmo tipo, comparo esse tipo com outros, e as marcas eu estou vendo uma marca só, independente do tipo de pneu, comparando com outras marcas. Então, eu vou ter dois critérios. Um problema, normalmente, de duas classificações, você já entende que as colunas têm um outro significado. No nosso exemplo anterior, as colunas eram somente os elementos do meu grupo. Então, o primeiro grupo era a amostra A aqui, a população A, e cada coluninha aqui era o primeiro elemento da amostra A, o primeiro elemento da amostra B, o primeiro elemento da amostra C. Não tinha um critério associado a isso, né? Deixa eu só ver. Peraí. Entendo. Pronto, consegui omitir o áudio que estava vazando. Beleza. Aí, seguinte, como é que você vai fazer? Quando eu tiver dois critérios, linhas e colunas, a gente vai continuar tendo o estimador total, da mesma forma que é calculado. Você vai calcular o Q grande, o T grande, o número de elementos de tudo que você tem. Mas, tudo que eu te expliquei até agora vai ser o caso das linhas. Então, a soma de quadrados das linhas, você vai calcular da mesma forma que você calculava até então. Também, você vai ter que agora transpor o seu problema e calcular as colunas. E aí, assim, tudo que você tinha para linhas, que era, por exemplo, soma a quantidade que está na linha. Vamos lá, deixa eu dar o exemplo aqui, ó. Soma aqui, ó, 64 com 66, com 59, com 65, com 62, e eu tenho 5 valores, então o T da primeira linha é 316 e o N da primeira linha é 5. Eu vou fazer a mesma coisa, mas transposto agora para as colunas. Eu somaria o 64, o 71, o 52, e se eu tivesse que dividir, eu dividiria por um N de coluna, que é igual a 3. É literalmente o mesmo problema, só que em vez de olhar as linhas, eu estou olhando as colunas. A formulação matemática pode até assustar, mas assim, a gente quando falava de número de elementos numa linha, né, as colunas a gente estava identificando como N de nariz, e as linhas a gente estava identificando como K. Então a notação só se adapta para você ter a soma de quadrados das colunas. É a mesma coisa das linhas, só que transposto. O resíduo você vai calcular como tudo menos linha menos coluna. É como se você tivesse, né, falando o seguinte: meu problema ele é complexo, eu estou dividindo as médias em agora médias de linhas, médias de colunas e tudo mais, e estou levando isso para variação. A variação total é tudo de tudo, é o SQT que a gente calculou. Existe uma parcela que está nas linhas que explica o problema, existe uma parcela que está nas colunas que explica o problema. Tudo que não é linha ou coluna, então total menos linha menos coluna, tudo que não é linha menos coluna, linha ou coluna, é resíduo. É uma fonte de variação dos dados que eu não consigo explicar, eu chamo de resíduo.
Aí, o que você está fazendo agora são 2 testes simultaneamente. O primeiro teste... Uma pergunta sobre resíduo. Como assim? O que é o que você não consegue explicar da variação entre as linhas? Eu tô tentando quebrar o problema de médias em variâncias. Eu estou usando dispersões que os dados têm, entre linhas, entre colunas, entre resíduos, mas são dispersões, são desvios em relação a algum valor. Eu estou usando essa dispersão para terminar meu teste. Então, quando eu faço, lá no primeiro caso, entre amostras e resíduo, você concorda que se tiver muita variação entre amostras, existe o todo. Tá vendo que o todo é 670? Certo? Certo. 600 é só entre linhas. E 80, basicamente, é resíduo. Perfeito? Beleza. Eu tenho, do todo, uma grande parcela nas linhas. Isso me faz, quando eu concluo o teste, isso me faz entender que das dispersões que existem nos dados, as linhas têm uma dispersão grande, elas têm uma parcela muito grande. 600 de 677 está só nas linhas. Isso me faz concluir que entre as linhas deve ter alguma amostra aí diferente das demais, algum grupo diferente dos demais, rejeita o teste. Então, você agora está falando assim, você tem uma variação total, você tem uma fonte, que eu chamo entre linhas, tudo que não era do todo, tudo que não era entre linhas era resíduo. Eu só estou dizendo, da mesma forma, que agora tudo que você não tem entre linhas e entre colunas é resíduo. Tudo dessa variação total, que você não conseguir, eu estou chamando de explicar, porque daqui a pouco em regressão isso vai ter sentido, mas tudo que não estiver contemplado, é nesse sentido que eu estou querendo dizer, tudo que não, do todo, tudo que não estiver contemplado nas linhas ou nas colunas, é uma fonte de variação que eu não conheço. Pode ser um outro problema que afeta os meus dados, mas eu não consigo. Eu tenho linhas e colunas, eu tenho marcas e tipos de pneu. Se existir algum outro fator que eu não estou enxergando agora, ele vai estar nesse resíduo. Entendeu? Ah, entendi. Beleza, obrigado. Boa. Aí, olha que interessante. Eu estou adaptando agora o teste. Esse primeiro é o mesmo teste que você tinha, então eu tenho 2 testes. Eu tenho um teste para as linhas e um teste para as colunas. O teste para as linhas fala o seguinte, todas as médias entre as linhas são iguais e há pelo menos uma diferente. E o teste das colunas é, todas as colunas são consideradas iguais, a média de todas as colunas é igual, há pelo menos uma diferente. Aqui, você vai comparar nas linhas o entre amostras, que eu chamava de E, agora é o linha, né? A variância entre linhas com resíduo, e nas colunas você vai comparar a variância entre colunas com resíduo. O resíduo ele é central aqui para você descobrir cada um dos testes. Então, olha como é que fica o quadro. Você tem fontes de variação dos seus dados. Existe a fonte total e existem as parcelas que você consegue explicar entre linhas, com marcas de pneu e tipos de pneu, então entre marcas, entre colunas, que é o segundo fator que eu estou dando de exemplo, os tipos de pneu, e tudo que você não consegue contemplar do todo entre marcas e tipos, entre linhas e colunas, vai ser o seu resíduo. É nesse sentido que eu estou falando para o Heitor, mas para vocês que estão acompanhando. E aí, olha que interessante, eu continuo tendo a soma de, os graus de liberdade KN, que seriam todas as minhas células, lembra, se tiver algum vazio, é o número total de células, menos 1, então, tudo menos 1, é o grau de liberdade total. Grau de liberdade das linhas, número de linhas menos 1, né? Grau de liberdade das colunas, número de colunas menos 1. Resíduo vai ser essa conta aqui, que é uma subtração do todo também. Beleza? Então, por exemplo, a gente já vai ver num exemplo como é que faz, né? Mas aí você vai ter a divisão da primeira pela segunda coluna como a variância entre linhas, a variância entre colunas e a variância do resíduo. Aqui a gente até mostrou a variância total, mas você não precisa se preocupar com isso. Variância entre linhas, variância colunas, variância do resíduo. O F para o teste entre linhas, o F amostral para o teste entre linhas, é variância das linhas pela do resíduo.
A F amostral do teste entre colunas é variância entre colunas dividido pelo resíduo. De todo jeito, você precisa calcular o resíduo. Aí, da mesma forma que você fez no outro caso, quem é o meu F crítico? Para o teste das linhas, vai ser o grau de liberdade do numerador, como entrada 1, o grau de liberdade do denominador aqui como entrada 2, o do resíduo, e o alfa. Isso para as linhas. Para as colunas, vai ser o grau de liberdade que você tem na parte aqui na tabela, que é referente às colunas, como o numerador, denominador o resíduo, e o alfa. É literalmente ganhar uma dimensão a mais do problema, mas você está resolvendo da mesma forma. A gente traz um exemplo aqui, ó. Em uma experiência agrícola, foram usados 6 diferentes fertilizantes em 2 variedades de milho. Então, você tem variedade 1 do milho, variedade 2, e 6 tipos de fertilizantes diferentes. Ele vai perguntar, possivelmente, tem diferença entre as variedades? Tem diferença entre os tipos de fertilizante? Essa é a pergunta. Em termos de variedade, você já bate o olho aqui e fala, ó, 5.4, 3, 3.8, 4.6, 5, 4.4. Isso aqui está em torno de uns 4,5, talvez uma média. Isso aqui já está um pouco maior, ó, 5.7, 4, mas também não está tão distante. Deixa eu até ver quando a gente calculou aqui. Eu não vou ter aqui, a gente pode... Estou só te indicando o que precisa fazer na hora, mas as médias não parecem estar tão discrepantes entre linhas. Vamos ver entre colunas. Se há pelo menos uma coluna diferente das demais. Olha, a média dessa daqui é o ponto médio entre 4 e 7 aqui, 5.4 e 5.7. Beleza. Essa média da segunda linha já está entre 3.2 e 4. Pô, isso daqui é muito diferente. Eu estou com um que está lá no 5.6, 5.7, e tem um que está no 3,5. Essa outra aqui está no 4, cravadinho. Essa outra aqui está no 4,55. Essa outra aqui está no 5,15. Essa outra coluna aqui está em 4,6, 4,8, sei lá, por aqui. Com certeza deve haver uma coluna diferente das demais. Se você tivesse que chutar de última hora, eu diria que as colunas, lá nos testes que você tem, as colunas você consegue já rejeitar sem ter feito o teste todo. Só porque essa coluna B, ela parece com uma média diferente das demais, sabe? O fertilizante B parece ter um valor aqui diferente dos demais. O valor do que é isso aqui? Colheitas, né? Colheitas em sacas. Então, parece que o tipo de fertilizante B parece dar um valor diferente, menor do que os demais. Só olhando os dados, descritivamente. Eu ainda não fiz inferência, eu não usei a nova. Beleza, como é que você vai fazer? Soma as linhas, ó, esse é o valor da soma das linhas. Soma o quadrado desse valor aqui. Calcula o T grande, calcula esse termo aqui, beleza. Soma as colunas, aqui a gente chamou de T o valor da coluna, mas agora também usou T como soma, né? Mas aqui a gente está falando de colunas, então a soma das colunas 11.1, 7.2, 8, não sei o quê. Faz o quadrado desses valores que você vai precisar. A soma total continua sendo a mesma, né? Porque você somou tudo, mas esse termo aqui, ele é diferente, porque agora você soma os quadrados das colunas e divide por K. Antes você somava o quadrado das linhas e dividia por N. Isso aqui é só realmente uma transposição. Você está fazendo o mesmo problema, só que olhando para as colunas. O Q é o quadrado de todo mundo, somado, cada termo elevado ao quadrado somado. E aí você começa, ó. Tendo o Q grande, o T grande, o número de elementos, você consegue a soma de quadrados total. Aqui está em 5.8. A variação entre linhas está em 0,44, a variação entre colunas está em 5 ponto alguma coisa. Aqui sim, se o Heitor estiver por aí ainda, acho que está. Aqui sim eu já consigo olhar, olha, da minha variação total, que é quase 6, 5.2 está entre as colunas. E o meu resíduo vai ser pequenininho, ó, vai ser 0,25. Eu não calculei ainda, mas, cara, 5 em comparação com 0,25 é bem grande. Eu não sei, porque a F depende dos graus de liberdade de entrada e de saída, mas se eu estiver correndo na hora da prova, eu vou, nesse momento aqui, dizer que as colunas têm diferença e as linhas eu teria que ser um pouco mais no chute, que talvez não tenha, mas você vai calcular isso. Isso significaria que as colunas meio que explicam bem, são um bom parâmetro para indicar
Tipo, tem bastante relação e nas Isso, linhas, não sei dizer tanto. o termo explicar que eu estou dizendo quer dizer mais contém parte da variação total, né? E quer dizer que as colunas têm mais diferença entre si do que as linhas, entendeu? Porque as colunas estão em 5, de 6 que é tudo, as colunas têm 5 disso. Então, me parece que as colunas são mais diferentes entre si do que as linhas podem ser diferentes entre si. Eu ainda posso rejeitar as duas coisas, sabe? Mas até Então, pelo... no caso, se você tivesse que chutar, por exemplo, você rejeitaria a coluna, mas e não rejeitaria a linha. Tipo, se fosse correndo, entendi. A gente vai fazer o teste Isso. bonitinho, mas... Porque, olha esse exemplo aqui, né? Essa coluna B, ela está com uma média muito menor. Ela está em 3,6, não é isso? Porque 3,2 é um valor, 4 é o outro, se eu somar os dois e dividir por 2, dá 3,6, não é isso? Acho que é. Tá, 0,4 de baixo e 0,4 de cima, não é isso? Isso. Aí, 3,6 é a média amostral da minha coluna B. Eu tô com 5 e alguma coisa na coluna A. Eu tô com 5,15 na coluna E, sabe? Eu tô com 4,6, 8, 75, sei lá, nessa outra coluna, 4,7 aqui, nessa coluna F. Então, essa coluna B talvez tenha uma variação tão grande que fez a parcela aqui do entre colunas ficar muito grande frente ao todo, entendeu? Não, entendi. Beleza. Boa. Aí, ó, faz o todo, faz entre linhas, entre colunas, subtrai tudo, menos linha, menos coluna, dá resíduo. Graus de liberdade total, linhas que eu tenho, 2, graus de liberdade, 1. Colunas que eu tenho, 6, graus de liberdade das colunas, menos 1, 5. De 11, que era 12 resultados que eu tenho no todo, nessa tabela aqui, eu tenho 12 resultados. Então, grau de liberdade total, 12 menos 1, 11. Dos 11 graus de liberdade que eu tenho, 1 está nas linhas, sobrou 10. 5 estão nas colunas, sobrou 5 para o resíduo. Variância do resíduo, divide a primeira coluna pela segunda, 0,047. Variância entre linhas, 0,44, divide 0,44 por 1. 5,155 dividido por 5 aqui dá 1,03. Beleza. A variância entre as linhas pelo resíduo me dá um F da linha. A variância das colunas sobre o resíduo me dá a variância das colunas. Vamos ver como que funciona isso aqui, ó. Para as linhas, ó, Heitor, a gente teve o resultado certo. Para as linhas, o F crítico, quando eu coloco a entrada 1 de graus de liberdade no numerador e 5 no denominador, que é o resíduo, a 1%, o F para eu rejeitar as linhas, né, para eu dizer que tem pelo menos uma variedade de milho diferente dos demais, é 16. E a nossa amostra está em 9. Então, não rejeito. Não posso dizer que há uma média diferente das demais para a variedade de milho. Para a coluna, o valor crítico era quase 11, 10,97. E a gente está com 22. Então, eu rejeito as colunas. A gente teria chutado certo. Isso a 1%. A 5%, aí, essas barreiras mudam um pouquinho, elas vão mais para trás, né? Então, o F crítico, eu não sei como é que ficaria 5%. Aí você pode ver para entender o problema, mas, no fundo, é assim que se resolve o problema com duas colunas. Fala, Rafa, que está com dúvida. Manda. Por exemplo, nesse caso, rejeitar o das colunas seria eu dizer que, no caso, colunas era o quê mesmo? Colunas são tipos de fertilizante. Tipo de fertilizante. Então, por exemplo, eu rejeitar as colunas seria eu dizer que eu pegar o fertilizante B em vez do A, quer dizer que eu tenho uma significância, no caso seria uma diferença. O que você vai afirmar depois de rejeitar H0 é o seguinte: eu rejeito H0, ou seja, tenho evidência estatística para afirmar que há pelo menos um tipo de fertilizante com média de colheita em sacas diferente dos demais. Tem pelo menos um. Aí o que eu estou te mostrando é, quando a gente analisa as colunas, esse B, da mesma forma que
você me falou que este ponto aqui era diferente dos demais, ele salta aos olhos, mas você não testou isso. Você não vai afirmar isso. Não. Você vai testar, você vai afirmar isso depois com o teste post-hoc. Entendeu? Mas aí, por exemplo, aí eu falaria que no caso das variedades não existe essa diferença, por exemplo. Não, Ao a nível de 1%, 1%, não não dá dá para para dizer. afirmar. Vamos ver a F com 1 e 5, né? A F com 1 e 5. Deixa eu ver isso aqui. Vamos ver a... E aqui eu tenho que ter um quantio da F. Eu quero 5% com 1 e 5. Será que isso aqui faz sentido? Deixa eu ver. Será que é isso? QF, deixa eu só ver aqui. Não, peraí. Lower tail igual a false. Ó, 6,61 teria sido a barreira com 5%. Se isso aqui não fosse, aí eu teria rejeitado. Tá vendo? Sim, então no caso de 1%, não tem evidência de que tem essa diferença na variedade. Digamos o seguinte, você vai falar, existe uma variedade de milho que é diferente das demais nessas 6 que eu estou lhe dando. Você pode estar errado ao afirmar isso. Você pegou uma amostra e está tirando conclusões dela. Qual que é o erro? O erro é menor que 1%. Você controlou isso. O nível de significância é a chance de você estar errado ao você rejeitar o teste. A 1% você não consegue dizer que as variedades têm colheitas diferentes. Mas a 5% você tem. Aí eu que te pergunto, pô, qual que é o erro que você assume, né? Que você considera aí para sua análise, sabe? Você como engenheiro, tratando um problema de análise de dados, em qualquer que seja o ramo, você tem um teste de médias e tem essas variedades 1 e 2. Qual é o seu curso mesmo de engenharia, Rafa? Naval. Naval. Tá, aí você tem... Puta, difícil eu pegar exemplo de naval. Mas digamos que você tenha 2 equipamentos que você está testando ali, 2 eficiências de uma bomba lá específica, sei lá. Tem a bomba 1 e a bomba 2, e você está comparando as eficiências delas. Se você aceitar, eu vou dizer que são diferentes. Pronto, são diferentes. A bomba 1 e a bomba 2 são diferentes. Eu posso estar errado ao afirmar isso, mas o erro que eu assumo, né, que eu aceito, é 5%. Tá bom, segue o jogo, velho. Você fez o que você podia. Você fez uma amostragem, usou todos os argumentos estatísticos, você amostrou corretamente, tudo e tal, e fez o teste deu rejeito a 5%, tá bom. Aí você me fala assim, na naval a gente não vai aceitar 5%. Para esse tipo de bomba aqui é muito específica, muito dinheiro, para eu dizer que as duas são diferentes, eu preciso de 1% de... Quando eu afirmar uma coisa, eu tenho que estar errado em menos de 1% de chance. Aí tudo bem. Então, dependendo do nível que você aceita, que é o que a gente chama de nível de significância, nesse caso aqui do milho, você não conseguiria dizer nada, entendeu? Você não conseguiria dizer que elas são diferentes. Você vai falar, olha, não tem evidência para falar que a variedade 1 e a 2 são diferentes, entendeu? Para eu ter uma maior precisão, eu teria que ter um menor alfa. Para você ter mais precisão, você precisaria aumentar o número de elementos que você tem. Sim, mas eu digo, tipo, nesse caso, no caso, eu diminuindo o alfa, ele não estaria mais propenso a aceitar, porque eu diminuiria a barreira, né? Se eu aumentar o N, tudo melhora. Se eu coletar mais, tudo melhora. Isso faz sentido para você? Sim. Beleza. Se eu estou no mesmo N, no mesmo número de amostras, quanto menor for o meu nível de significância, aí dá para desenhar e fazer sentido. Ó, quanto menor for o nível de significância, mais a barreira vai indo para longe, né? Ela vai indo para a direita. Se eu quiser errar menos, com o mesmo número de elementos, se eu quiser errar menos do que 0,5% das vezes, o F tem que ser... Vai estar aqui, a minha amostra vai ter que ter um valor bem maior que um limite lá na cara do chapéu, entendeu? É o que a gente viu aqui, né? Ó. A gente, 5% tem uma barreira no 6,61 e a 1%, essa mesma barreira do 6,61, ela pula para 16, entendeu?
Então, se eu quiser errar menos, a minha barreira vai ficando mais lá na cauda. Eu vou ter que ter uma amostra que vai ter que superar um valor cada vez maior de barreira. Não é isso? Ah, tá. No caso, é que assim, eu tenho uma amostra, no caso, eu tô querendo superar a amostra, é isso que você está querendo dizer nesse caso. Eu estou dizendo assim, a 1% está no 16. Se eu quiser menos que 1%, quiser ter se eu assumir um erro menor ainda, né? Eu quero ser mais conservador ainda. 1% não me atende, eu quero 0,1%. Esse F que eu tenho aqui, ele vai estourar, ele vai lá para cima, né? Ao Mas contrário, aí eu não quando eu aceito... teria, Oi? no caso, por exemplo, eu não teria mais espaço, por exemplo, até eu chegar no F crítico, eu teria mais valores. Então, depende. Se você aceitar errar mais, o F crítico caminha à esquerda. Então, vou colocar aqui, ó. Acho que assim vai melhorar um pouco. Errar menos. Errar menos é para a direita. Se eu aceitar um erro maior, aí eu vou ter de fato mais valores dentro da região crítica, entendeu? Então, aqui, ó. Mas o ideal seria, por exemplo, no mundo ideal, seria eu considerar um alfa cada vez maior e ainda assim aceitar H0. Que aí eu estaria propenso a errar mais, mas mesmo assim eu ainda não registraria H0, por exemplo. Difícil usar esse tipo de pensamento, viu, Heitor? Heitor não, Rafa. Sabe por quê, Rafa? Você cria um teste normalmente para rejeitar uma hipótese, porque não rejeitar ela, você fica no que você já sabia. Você assumiu que eram coisas iguais e se você não rejeita H0, você não tem mais confiança nisso. O teste não é bom quando ele não é rejeitado. É que acontece que na prática, se você não consegue rejeitar, você como analista, assume H0 para o seu problema. Mas não é um teste se H0 é verdade, entendeu? O teste funciona quando você rejeita ele. Aí você controla o erro na marra. É o erro tipo 1 que a gente está falando aqui. Tudo o que eu estou falando de errar mais ou menos é o erro ao rejeitar o teste. Ao não rejeitar o teste, eu gosto de falar informalmente que é como se fosse inconclusivo. Eu fui testar variedades de milho e eu não estou dizendo que as variedades são iguais. Eu estou falando que eu não tenho como dizer que uma é diferente da outra. Eu sei que o português pode confundir a lógica aí, mas a gente, nesse exercício entre linhas, a 1%, a gente não aprendeu nada nas linhas. A gente só, com os dados que temos, não dá para dizer que são variedades diferentes. Segue o jogo. Eu posso, como analista, falar, não rejeitei H0, vou assumir, eu, analista, vou assumir que são iguais e tomar minhas decisões. Mas o teste não disse isso. O teste falou que você não conseguiria dizer que são diferentes. o teste, entendeu? Mas, por exemplo, no exemplo da bomba que você deu, por exemplo, eu quero, no caso, seria eu tenho duas bombas, como é um negócio muito caro, eu quero errar menos, ou seja, a minha hipótese é que as bombas são iguais, só que eu quero que elas sejam diferentes, é mais ou menos isso. E aí eu assumo... Você vai usar um teste com essas duas bombas quando você tiver possivelmente suspeitando que uma é diferente da outra, ou até suspeitando que uma é melhor que a outra. O teste não precisa ser só desigualdade, né? Então, vou te dar um exemplo aplicado. Aí a hipótese zero é que elas são uma melhor que a outra, e a hipótese nula é que elas são iguais. Não, a hipótese alternativa é que elas são iguais. Isso. Vamos usar um exemplo aplicado aqui. Eu tenho o rio e quando chove mais no rio... Oi. Só uma coisa, só queria confirmar. Dessa discussão que vocês tiveram agora, quando você, no caso, você quer rejeitar o H0, porque significa que você está controlando a possibilidade de você estar errado ao afirmar aquilo. Se você aceita o H0, significa que você não tem controle do seu erro. Tipo... O jeito de controlar o erro aceitando H0 seria uma análise que a gente leva para poder do teste de hipótese. É um outro conteúdo que é até bem mais complexo e que na própria estatística não vai ser ele não é tão decisivo quanto o erro.
sabe? É uma análise bem mais complexa que não está no escopo do que vocês fazem agora. Então, a gente, para simplificar o problema, a gente fala, quando eu não rejeito H0, é inconclusivo. Eu não estou controlando o erro tipo 2. Eu construo para rejeitar H0, entendeu? Beleza. Mas aí, então, isso vem, por exemplo, nas bombas. Ó, vou te dar um exemplo, Rafa. Tá lá no rio, quando chove mais, tem mais sedimento do fundo do rio que fica dissolvido na água. Então, se eu coletar amostras de água na época que chove, as concentrações eu espero que sejam maiores do que quando não chove. Quando não chove, está tudo sedimentado, e se eu pegar um copinho d'água no rio e levar para o laboratório e ver quanto de manganês tem, eu espero que tenha menos. Para construir um teste de hipóteses nisso, eu vou construir um teste baseado aqui, ó, essa é o mesmo lugar na época que chove, na época que não chove. Eu construo o teste, a minha suspeita, antes de ter esses dados, tecnicamente a minha suspeita é que no chuvoso tem mais concentração que no seco. A sua bomba, se você tivesse duas bombas e uma é mais barata que a outra, e você pode ter duas bombas e uma é mais barata que a outra. Não rejeitar o teste vai dizer o seguinte, parece que a eficiência delas não é diferente, eu não consigo afirmar que ela é diferente. Vamos usar a mais barata. Isso pode ser um caminho. Ou você pode estar suspeitando que a eficiência de uma delas é realmente maior que a outra, ou que são bombas completamente diferentes. Você nem sabe, a princípio, quem é maior que quem, mas você sabe que são diferentes, são marcas diferentes, são, sei lá, problemas muito diferentes para você lidar. Aí você vai lá e calcula uma amostra com várias vezes que você usa a bomba A, a bomba B e faz um teste de diferenças. Ele vai ser bom quando você rejeitar ele. A hora que você rejeitar, você vai falar, cara, são bombas diferentes, uma maior que a outra. Tem diferença entre o período que chove e o que não chove. Eu estou afirmando isso. Quando eu faço o teste aqui para esses dados que eu estou te mostrando, eu confirmo isso. Ao confirmar isso, alguém da parte ambiental pode falar, Thiago, mas você está confirmando com estatística, mas você tem uma chance de estar errado ao falar isso. Eu vou falar, tenho, claro que eu tenho, isso aqui é uma amostra, veio toda de uma análise probabilística, eu posso estar errado, há uma chance de eu estar errado. Só que esta chance, como eu rejeitei o teste, ela é menor que a significância que eu adotei. Nesses casos aqui, em análise ambiental, a gente usa 5%, que é o padrão, mas pode ser 1, pode ser 2, pode ser o que quiser. Então vai depender muito do exercício. Eu fiquei meio confuso ali com o que você falou, daqueles específicos, mas eu acho que eu entendi. Isso. O que eu quero dizer é o seguinte, você rejeitar H0, você vai estar sempre mais seguro do que não rejeitar. E aí, em ANOVA, análise de variância, o seu teste é sempre esse teste aqui, ok? Então, tipo, se forem linhas, é diferença entre linhas, e há pelo menos uma diferente, e entre colunas são todas iguais, há pelo menos uma diferente. Então, o seu teste é sempre esse, para ANOVA, e a sua conclusão, ela vai ser... quando você rejeitar, você vai estar muito mais confiante no que você diz do que quando não rejeita. Então, eu tenho muita certeza ao falar que no milho, os tipos de fertilizante, há pelo menos um que tem uma colheita diferente dos demais. Pode ser mais de um, há pelo menos um. E nas variedades de milho, olha, a 1%, que foi o que a gente assumiu como erro que a gente aceita, eu não consigo dizer nada. Eu vou ter que assumir, não é a estatística, eu, analista, Thiago, estou assumindo que as variedades são iguais, porque eu não consegui rejeitar H0. Entendeu? Show, Rafinha. Com repetição, vou passar super rápido para poder falar de regressão. Com repetição é o seguinte, você tem colunas e linhas, e dentro de cada coluna-linha você ainda tem repetições. É pegar a variedade do milho, o tipo de fertilizante, e ainda para esse caso aqui você ter vários meses ou vários anos que você coletou essa colheita, então você tem mais informação ainda. Você tem mais uma fonte de variação, que é o seguinte, é a variação de um tipo de linha com uma coluna específica. Então, vou usar a analogia que eu sempre uso, porque aqui eu acho que faz mais sentido, mas se vocês não forem adeptos do futebol, tudo bem, aí vocês me perguntam. Eu tenho times e eu tenho jogadores, né? Eu posso comparar se um time é melhor que o outro. Eu posso comparar se um jogador é melhor que o outro. Beleza. Mas existe, pelo menos no futebol eu sei que existe,
combinações de jogadores em determinados times que são melhores na média do que o resto. Às vezes tem um jogador que, quando cai num time específico, ele tem uma média, um desempenho melhor que os outros, ou pior que os outros, que seja. É como se, quando eu adicionasse a repetição aqui numa célula, eu ganhasse uma variação que é a linha naquela coluna. A linha naquela coluna. Então, aí eu vou ter a variação entre linhas, entre colunas, e a gente vai ganhar, deixa eu já levar para a própria tabela, entre tratamentos. O tratamento é a célula. Você tem a linha inteira, você tem a coluna inteira e você tem a célula, né? E aí você primeiro tem que testar. A primeira coisa que você faz quando tiver num caso com repetição, que é o mais assombroso de ANOVA que pode ter, o que você mais vai testar, primeiro de tudo, é se há uma interação entre linhas e colunas. E aí, olha que interessante, né? Você tem, eu botei nesse exemplo aqui genérico, 4 repetições, ó. 4 repetições. Cada célula tem 4 repetições, ele fica assim grandão, né? E aí, a primeira coisa que você faz é testar se há interação ou não. E aqui, o teste é esse daqui. Você precisa prestar muita atenção nesse caso. Quando eu rejeitar... Oi, Heitor, fala. Só um negócio, esses vários valores que você colocou dentro da célula são... Pode colocar isso com a analogia que você deu do futebol? Eu entendi a ideia de que, assim, um jogador em um time específico vai ter um desempenho melhor. Não é só o desempenho do jogador. E aí, mas eu nem entendi por que tem vários valores numa célula. Se eu só tiver um, eu não consigo... Você concorda que tudo que eu estou fazendo parte de variações. Então, de alguma forma, tem uma média nas linhas, eu tenho vários valores na linha, eu comparo a média de cada valor com a média da linha, a média de cada valor com a média da coluna. Quando eu estou no tratamento, que é esse cruzamento, o jogador no time, se eu só tiver um valor, que é o que a gente tinha antes, eu não consigo analisar isso, porque eu não tenho variação com nada, eu só tenho um valor. Então, quando eu introduzo a repetição, aqui na analogia dos jogadores, poderia ser vários jogos daquele jogador naquele clube, ou várias temporadas, cada temporada tem um valor aqui, e aí você repetiu temporadas, né, você fez mais de uma. Eu preciso ter, para analisar a fonte de variação, tratamento, a gente vai chamar a célula de tratamento, eu preciso ter mais de um. Então, a gente antes não fazia isso porque não tinha como analisar. No fundo é isso, entendeu? Nesse caso, então, é como se você, por exemplo, estivesse analisando, uma fonte de variação é o jogador, outra fonte de variação é o time, e aí uma terceira fonte seria a temporada. O desempenho eu não posso ter um resultado do jogador no time, um só. Se eu só tiver, cada célula tiver um valor só, eu não tenho variação para analisar como é que eu vou fazer a média daquela célula. Eu só tenho um valor, entendeu? Eu não tenho variação. E se eu não tenho variação, uma análise de variância não vai fazer sentido, entendeu? Justo, tá bom. A primeira coisa que você faz é testar se há interação de linhas e colunas referente ao tratamento. Isso aqui é a primeira coisa. Isso aqui é o que mais muda do caso 1 fator, 2 fatores e agora repetição. A primeira coisa que você vai ver é se há uma interação linha-coluna. Como é que você faz isso? É um teste que vai ter uma soma de quadrados de interação e você vai dividir isso pelo resíduo. Você primeiro testa esse negócio. Há uma interação, você primeiro confirma se há. Em havendo uma interação linha-coluna, você segue do jeito que está. Em não havendo, você vai ter que tacar tudo que é isso de interação lá no resíduo. Eu vou te mostrar como é que faz, mas a primeira coisa que você vai fazer, então, se cair um exercício de ANOVA com repetição, é deixar ele por último, porque ele vai ser o mais trabalhoso. A primeira coisa que você vai fazer num exercício desse é testar se há interação. Como que eu testo se há interação? Do mesmo jeito que a gente introduziu as notações, você vai ter a soma dos quadrados da linha, da coluna, você vai ter a do tratamento, aí a do tratamento vai ser a soma da célula, dos valorzinhos da célula ao quadrado dividido pela repetição. É realmente uma extrapolação do que você vinha fazendo, por isso que eu vou te pedir para ver o vídeo
a nova com repetição, a aula 33, aqui do YouTube, lá da playlist. Vou te pedir encarecidamente para ver isso, porque ele vai exprimir isso com maior detalhe. Deixa eu ver, ó, nesse momento que eu estou gravando, ó, vamos ver se vocês têm assistido ele. Acho que não tem assistido tanto, porque às vezes cai, às vezes não, né? Mas se cair é triste. Ó, a gente quase ganhou $1 nele, então se você puder assistir, compartilhar e curtir, vai ser lindo. Mas ele tem um desempenho maior que o normal dos outros, beleza? Esse é um vídeo importante para esse tema que eu estou falando. A gente vai ensinar exatamente como calcula a soma do tratamento, e a soma da interação é o seguinte: a interação é tratamento menos linha menos coluna. Só que você vai estar no formulário, você vai botar essa tabela aqui, onde tem os SQs, você põe a fórmula deles para não se perder e tal, beleza. Você vai primeiro fazer a soma da interação, você vai fazer a soma dos quadrados do resíduo. O resíduo vai ser, aqui é mais fácil, é tudo menos tratamento. O tratamento é tão mais explodido que ele já tem linha e coluna lá dentro. Então, nesse primeiro momento, quando você ainda não testou a interação, o resíduo é tudo menos tratamento, beleza? Vai ter esse quadro aqui. Aí você testa a interação. Você vai fazer os graus de liberdade da interação estão aqui, os graus de liberdade do resíduo estão aqui, vai dividir um pelo outro, vai ter o F amostral. Aí você vai conduzir o teste. Se não houver interação, se eu não rejeitar o teste, a gente vai excluir a linha tratada. Vou mostrar para vocês. A gente vai excluir uma linha e jogar no resíduo. Ó, primeiro caso de todos aqui, um exercício exemplo. Eu tenho tudo no começo, é um problema com repetição, deixa eu ver aqui os números, eu tenho 2 repetições, eu tenho um método de trabalho e diferentes operários. Pode ser que um operário em um determinado método seja melhor que os demais, ou pior que os demais. Saca só, o operário 2 no método 1, ele tem média 1,5. 1,5. Olha todos os outros tratamentos aqui. Olha outras células, como parece isso aqui. Tem uma coisa estranha, né? Mas a primeira coisa que você tem que ver é se há uma interação linha e coluna. E aí você vai testar isso. Vai calcular todos os quadrados, tal. Vai calcular os Fs, aí vai ter o F da interação, 1,85. O F crítico para as interações é 3. Portanto, eu não rejeito H0. Eu não posso dizer que há uma interação linha e coluna. Aí, olha o que acontece. Eu taco todo o meu... Tudo que era interação, tudo que era uma interação, eu vou jogar essa soma de quadrados aqui para o resíduo. Eu tiro esta linha da jogada. Eu tinha essa parte importantíssima. Ainda bem que o Rafa perguntou, mas é a dúvida de todo mundo. Eu tenho os graus de liberdade, eles eu não jogo fora, mas eu vou pegar a soma, eu vou tirar esta linha daqui, eu testei, não tem interação, então eu vou pegar essa linha 81, esse 81 e somar ele aqui no resíduo. Os graus de liberdade eu não vou fazer nada, mas isso vai alterar, né, o quadrado aqui do resíduo. Quer ver? Ó, 169 e o resíduo, o quadrado foi para 14. Por que isso é importante? Eu primeiro estou vendo, com repetições agora que eu tenho, eu estou vendo se as linhas interferem nas colunas. Neste problema, elas não interferem. Como as linhas não interferem nas colunas, eu ainda posso testar se há uma célula diferente das demais. Isso continua igual, gente. Mas eu tenho que jogar aquela fonte de variação que era para ser da interação linha-coluna, eu tenho que jogar isso no resíduo. E isso afeta os Fs tanto para a linha quanto para a coluna, porque se eu mexo no resíduo, se eu estou adicionando valores no resíduo, eu estou mudando os Fs tanto do teste das linhas, quanto das colunas, quanto dos tratamentos, que são as células. Isso é o mais difícil, sabe? Volta a ser, caso a gente fale que não tem interação, ela volta no caso anterior, né? Não, porque eu ainda consigo analisar os tratamentos, que são a questão do time e o jogador no mesmo time, aquela coisa. Só que eu, antes de fazer isso, eu preciso confirmar se linhas e colunas são independentes ou não, entendeu? Tá, beleza. Então, e aí... não é o mesmo caso... Fala. Não, só uma coisa
no caso anterior, a gente só estava analisando se tinha diferença entre as médias, por exemplo, entre linhas e entre colunas. Agora a gente também está analisando se tem diferença entre as médias envolvendo As células. se a linha interfere na coluna. Meio que isso. Agora, a gente tem o seguinte, a gente estava vendo linhas e vendo colunas, beleza. Agora a gente ganhou a possibilidade de ver células. Até aqui tudo bem, certo? É a ideia do Isso é o jogador tratamento que a gente chama. Tratamento tratamento. entre células. Tá. Isso. Mas, para fazer o tratamento, a primeira coisa que eu tenho que fazer é avaliar se o resultado da linha interfere no da coluna. Eu estou chamando isso de interação. Então, para ver uma célula, eu primeiro preciso saber se eu estou, no caso, com interação ou sem. Entendeu? Ah, beleza, entendi. Só que naquele caso do trabalhador, uma média dele em um caso era 1,5, na outra era mais de 10, a gente tinha visto. Aí, ó, por exemplo, embaixo, ó. Embaixo a média é 13 e aqui a média é 1,5. Isso. Tá vendo? E a gente falou que não tem diferença entre a linha e não interfere na coluna? Olha que interessante. É que a linha e a coluna é a linha como um todo, a coluna como um todo. O tratamento, que é o que a gente está analisando, vai ser o resultado desse daqui, entendeu? Então a linha influenciar a coluna é um teste que eu não estou te mostrando, mas que fala o seguinte: o método afeta o resultado do operário, ou o operário afeta o resultado do método. É amplo, não é por célula, entendeu? Eu tenho variável método, variável operário. Mas você entende quando eu digo que, se eu fosse chutar olhando para aquela célula, eu diria que interfere, porque se em um método ele tem uma média, um resultado de 1,5 e na outra ele tem um resultado de 13, sabe? Mas é que aí tem que olhar todas, né? Pode ser que esse seja um caso particular, mas esse raciocínio faz sentido? Faz, só que eu tenho, 12 células, outras, né? E na verdade eu tenho 24 resultados como um todo, não é? Então, às vezes, um só desse pode não ser o suficiente para rejeitar, né? Pode Perfeito, ser que... entendi bem. E aí, olha que interessante, né? Não há interação. Deu 1,85 o F da interação e o crítico era 3. Digamos que houvesse. Se houvesse interação, os tratamentos iam ter dado 5 e o F para o tratamento é 2,7. Só que como não há, e por que não há? Talvez aqui, Heitor, é porque eu só tenho 2 repetições. Aí como só tem 2, também afeta, né? O desvio lá, tem um N-1 no lugar lá, tem 2, com 2 menos 1 fica 1, divisão por 1. Talvez com mais repetições aqui dentro, eu conseguiria explicar melhor. Isso aqui é um problema bem simplificado para você, numa disciplina, entender. Agora, num problema prático, você vai ter 5, 10 repetições, você já vai fazer um design de experimento para ter condições para afirmar essas coisas com mais segurança, né? Com 2 aqui é só para você poder fazer na mão na hora da prova. E o que eu quero te mostrar é, como você tem que testar a interação primeiro, não adianta, aqui está mostrado porque é um cálculo fácil de fazer, sem estar na prova, mas a primeira coisa que você faz é esses quadrados todos, esses graus de liberdade todos, faz a interação, testa ela. Se houver interação, ótimo, você já está com a tabela toda pronta, você finaliza aqui os quadrados e o F amostral e conclui o seu exercício. Se não houver interação, puta que pariu, tá bom. Joga a soma de quadrados daquela linha no resíduo, recalcula o quadrado médio, recalcula os Fs, e aí conclui. Este é um exemplo em que os tratamentos ainda não deu para rejeitar. Deu 2,61 quando a barreira era 2,72. Foi no limite, mas não deu. Quando eu vi que não havia interação entre linhas e colunas, não deu para rejeitar. Entre colunas, vamos ver, 3,5 e deu 1. Não pegou nada. Entre linhas, 3,89 e deu 9,8. Entre linhas parece ter diferença no final do dia. Então, os métodos são diferentes entre si em termos de efetividade. Os operários eu não consigo dizer isso. Nem, neste momento, nenhum operário para um determinado método, que é o tratamento. Eu não consigo dizer, mas convenhamos aqui, é por pouco. 2,6 é a minha
minha amostra, e 2,72 é a minha barreira, tá bem pertinho, mas ainda não dá para dizer. Então, sim ou não, não dá para dizer que afete. Beleza? Beleza, entendi. Obrigado. Rapidinho, Rafa, só um segundo. Heitor, isso aqui é uma dica importante também. Olha que interessante. Isso aqui é muito interessante. A gente traz um conceito de probabilidade para vocês se darem bem nisso aqui. O valor original era 50 e poucos minutos. Ó, tempo em segundos, ó. Tempo em segundos para montar cada peça. Como a gente tem cálculos com variância, eu posso usar uma propriedade de probabilidade, que é o seguinte: a variância de um conjunto ela não se afeta quando eu somo uma constante ou subtraio uma constante. Então, aqui, a gente tirou, acho que, 45 de todo mundo, para fazer a conta ficar mais rápida de ser feita. Isso não altera o resultado final. E isso é muito legal. Isso aqui a gente mostrou justamente para te ajudar na hora da prova, se você tiver num cenário com muitos valores estranhos, tá? Mas, enfim, só uma dica aí. Beleza, não. Sim, meu professor mostrou isso, é bem útil, porque, nossa, ficar fazendo conta na mão com esses valores enormes complica bastante. E até para olhar isso aqui, né? A gente olhando 1 e 2, fala, cara, isso aqui tá muito estranho. Ainda não deu, mas foi por pouco. Então, tudo bem. Talvez no chute lá na hora da prova a gente teria errado, né, Heitor? Mas tudo bem, na hora da prova, se você tiver que chutar e eu tô te orientando a chutar mais guiado, já é uma ajuda, mas se você conseguir fazer o exercício até o fim, acho que você vai acertar. Fala, Rafa, desculpa te cortar na dúvida. Eu acho. Essa repetição foi uma matéria que eu fiquei muito confuso. Por exemplo, a primeira coisa que eu tenho que fazer é testar a interação. Então, faço a soma, o quadrado médio da interação dividido pelo do residual, testo esse F, e aí, no caso, se eu tiver uma interação, eu tenho que fazer 3 testes, tipo, um para linha, um para coluna e um para tratamento. Você já vai fazer isso, de todo jeito. Sim. Havendo interação ou não, você já vai fazer isso. A questão se houver interação, esses valores que você fez aqui são já os finais. Aí você vai calcular esses Fs aqui, ó. Então, e aí, por exemplo, aí eu chego à conclusão de que ou a linha vai ter impacto, ou a coluna, ou o tratamento, no caso. E aí, no caso de eu não ter interação, eu não entendi por que eu não somo os graus de liberdade. Isso que eu não entendi. É porque, o que acontece? A interação é um teste à parte do que a gente está fazendo. Então, a interação, na verdade, ela eu vou falar, mas é bem um entre aspas, tá? Não deixa um matemático ou um estatístico me ouvir aqui. Mas seria uma fonte linha vezes coluna, que é realmente se uma depende da outra ou não. Quando eu falo sobre esses dois, os graus de liberdade até são a multiplicação linha vezes coluna. Eu não criei informação para ver se elas são dependentes. Eu não criei graus de liberdade. Não são informações. São informações, digamos assim, aproveitadas de linhas que já existiam, K-1, e colunas que já existiam. Só que o meu resíduo, neste momento, quando eu crio desta forma, o meu resíduo, em termos de soma de quadrados, ele é afetado por isso. Eu tirei uma parcelinha do que era resíduo e joguei como linha vezes coluna. Eu não estou te mostrando, mas eu estou fazendo lá um modelo que tem linha, tem coluna, tem tratamento, e tem um termo linha vezes coluna em algum lugar lá. E aí o resíduo fica menor, porque eu criei uma linha chamada interação. Os graus de liberdade eu não afetei os graus do resíduo, porque você já calculou o grau do resíduo como tudo. Como essa fórmula aqui, né? No fundo vai ser o tudo menos o do tratamento aqui. Acho que é isso, né? Ó. KNR menos 1 menos o do tratamento. Ó. Aí fica NKR menos 1. Então, a interação é um termo que é criado para testar dependência de linha e coluna. Ele não tirou graus de liberdade do resíduo. Mas porque o grau de liberdade do tratamento já considera da coluna, da linha e da interação. Então, eu não precisaria colocar ele de volta no resíduo da interação, está colocando 2 vezes.
Isso, mas na soma de quadrados ele afeta. A soma de quadrados ficou menor porque eu tenho essa linha de interação no primeiro momento, entendeu? Ah, tá, entendi agora. Então, tipo, se eu somasse no grau de liberdade da interação do resíduo, eu estaria considerando ele duas vezes, porque já tem no tratamento, e aí eu estaria colocando ele mais uma vez, e aí daria errado. E olha como ia estar errado. Você ia ter 23 aqui no todo. Aí, digamos que você tivesse somado, então, interação e resíduo. Você ia ter 18 no resíduo, não é isso? Tá. Ia ficar 39. Aí Não, dos 29. 23, 18 estão no resíduo e tem 11 nos tratamentos, já estourou. Acabou, não deu, não pegou, né? Entendi. Esses 6 aqui, essa é a parte mais importante mesmo. Você tem que tomar muito cuidado. Tanto que a gente, na apostila, até faz questão de só mostrar onde mudou. Ó. Esse aqui mudou, aí, consequentemente, o quadrado médio do resíduo mudou, mas o grau de liberdade não. E aí, consequentemente, as Fs que dividem pelo resíduo aqui, as Fs mudam também. Beleza? Tá. E só com relação aqui, o teste em relação ao tratamento, aí seria como se eu tivesse uma terceira fonte de variação, né? Tipo, Ela se as médias entre as células da tabela são iguais ou não. Só que você não pode sair só comparando, é o que eu falei para o Heitor. Você primeiro tem que ver se uma coluna afeta a outra. Se ela afetar, aí você vai fazer o teste entre as células, beleza? Se ela não afetar, você muda o resíduo e aí faz o teste entre as células. A questão é que agora você tem que comparar primeiro essa questão que a gente chamou de interação. Né? A gente ganha um teste a mais para fazer antes de concluir sobre linhas, colunas e tratamento. Entendeu? Tá. Obrigado. O que é isso? Tamo junto. Pessoal, dúvidas nesse momento? Vocês são guerreiros mesmo, né? P3 é complicadinho mesmo. Deixa eu parar de gravar e ir para a última parte, que é regressão.